Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos recebendo aqui os advogados, a doutora Idamara, o doutor Iltomar. E é um prazer muito grande recebê-los aqui mais uma vez. A gente vai estar falando hoje sobre multas contratuais. É um prazer muito grande receber vocês, tá? Sejam bem-vindos, doutora Idamara, doutor Iltomar. Obrigada, Geis. É um prazer retornar aqui, esclarecendo as dúvidas de todos vocês, consumidores. Muito obrigado, Geisa, pela oportunidade e, mais uma vez, podermos esclarecer dúvidas sobre a questão dos contratos dos aluguéis de salão de festa. Prazer é nosso receber vocês e vamos lá, eu tenho certeza que nós vamos ter um bate-papo bem legal, nós vamos esclarecer muitas dúvidas aqui hoje. Nós, como consumidores, muitas vezes nós erramos por não ler, né, o contrato, por não atentar por algumas cláusulas que estão escritas ali, e isso pode trazer no futuro um transtorno para ambas as partes. E nós estamos aqui hoje com a doutora Idamara, mas o doutor Iltomar. A doutora Idamara, ela é especialista em direito do consumidor e vai estar falando para a gente hoje sobre multa contratual. Doutora, o que é essa multa contratual? Pessoal, então, as multas contratuais, elas estão ali dispostas em todos os tipos de contratos que a gente assina. O porquê de ter as multas contratuais? Porque as multas contratuais, ela é um imprevisto que acontece no contrato. Então, quando ocorre esse imprevisto, tem uma penalidade. Então, a multa, ela é uma penalidade imposta para quem deu causa naquela rescisão do contrato. Porque os contratos, eles nascem para serem cumpridos. Então, se ocorrer alguma eventualidade, então vai ter aquela cláusula de rescisão de contrato, no qual aquela pessoa que deu causa àquela rescisão irá ser penalidade com o pagamento da multa. E os contratos, né, são antigos, o costume de fazer o contrato. Então, no passado, uma das fontes do direito continua sendo ainda a história, né, do direito romano, né? E lá, naquela época, se faziam os contratos prevendo uma multa que se chamava de arras. Então, com o passar do tempo, né, houve uma evolução e o direito português também incorporou a arras. Então, a primeira multa de contrato, pelo seu não cumprimento, chamava-se arras. E até hoje, no direito brasileiro, existe aí o instituto, né, da multa, uma penalidade que se aplica pelo não cumprimento do contrato ou de cláusulas do contrato. Então, a natureza da multa é essa, né, vem lá da história, e os usos e os costumes, que são fontes do direito, também ficam incorporados, né, ficaram incorporados aí no nosso direito. A multa, ela não pode ser, a princípio, representar um desequilíbrio entre as partes. Ela tem uma natureza, né, pecuniária, normalmente é pecuniária, e para fazer cumprir as cláusulas do contrato. E também ressarcir a uma das partes que teve prejuízo, né, pelo não cumprimento das cláusulas. Então, fundamentalmente, a multa é para levar, né, ao cumprimento integral do contrato. Bacana. Doutor Iltomar, e ao fazer esse contrato, pode-se cobrar uma multa? Sim, o exemplo mais comum, né, que tem da multa é quando se faz um contrato de compra e venda, né, e se a parte não paga, né, ao comprador, o vendedor não paga ao comprador, estabelece-se, no caso de imóveis, é muito comum a multa entre 10% a 20% do valor do imóvel. Então, os usos e costumes, né, prevalecem aí. É um costume, né, ter multa nesses patamares. Mas pode haver outros casos, né, em que a multa pode ser um pouco maior. Um outro exemplo é o que se chama aí no direito administrativo, né, a questão da multa aplicada pelo Estado, né, quando o cidadão não paga os seus impostos. E no caso brasileiro, a multa
é muito excessiva, muito onerosa e frequentemente ela é questionada nos tribunais. Então há multas até de 80% ou de 100%, o que representa um desequilíbrio, né, entre as partes. Mas, no caso comum, como eu já falei, compra e venda, 10% a 20% é uma multa razoável. Em outros casos, pode haver outros percentuais, mas vai depender do uso, do costume e da aceitação que se tem desses percentuais. Em alguns casos também deve ser analisado a parte do contrato que não foi cumprida, porque tem muitos casos assim também, em que o contrato ele não é cumprido integralmente, mas tem um cumprimento parcial. Então a multa deve incidir nessa parte do contrato que não foi cumprida. E é obrigatoriamente ter essa multa no contrato, doutora Idamara? Sim, porque o contrato, você está fazendo um ajuste, é um acordo entre as partes, né, entre o contratante e contratado. E o contrato ele tem que prever as possibilidades do não cumprimento, né, e uma penalidade também, porque quando se faz o contrato, ele tem que ser cumprido. Você está ali para cumprir. Todas as duas partes estão ali querendo efetivamente cumprir o contrato. Então, a multa ela vai ser uma previsão imposta no contrato no caso de uma das partes não conseguir cumprir esse contrato. Por isso que tem que ter uma penalidade, porque o contrato é para ser cumprido e a partir do momento que você assina ele, ambas as partes já se esforçaram ali para o cumprimento daquele contrato, já se movimentaram, já tiveram alguns gastos para estar efetivando aquele contrato até o final. E quando que ocorre essa multa no contrato? Necessariamente, a multa tem que estar inserida, tem que estar escrita no contrato. Então, os contratantes têm que ter plena ciência das consequências do não cumprimento parcial, do não cumprimento total, né, das cláusulas do contrato. Muitas vezes pode-se levar até a rescisão, ao cancelamento do contrato. Então, um exemplo, no caso aqui do salão de festas. Quando há uma contratação, contrata-se uma determinada data, mas esta data já está inserida num calendário e muitas vezes avança até 2 anos adiante. Então, nós temos uma condição em que aquele momento ele passa a ser inegociável a partir de alguns meses depois, né, conforme até a procura, a demanda que se tem pelas datas. Datas mais procuradas, né, elas têm, vamos dizer assim, um peso até maior, porque não se pode mais mudar, né, uma vez que chega alguém que pede o cancelamento, uma das partes, né, no caso aí, o locatário, né, aquele que vai alugar, vai se servir dos serviços do salão, ele não pode chegar simplesmente e pedir o cancelamento, porque não há como restituir a questão da data, porque se não foi alugado, né, naquela data, depois não se consegue mais. Né? Dificilmente, né? Porque quem quer alugar uma data, por exemplo, do Natal, vai fazer com a maior antecedência possível e essa condição ela passa a ser até inegociável. Então, as consequências de uma rescisão são muito mais pesadas, né, para o locador, para o proprietário, né, do que se fossem outras datas menos procuradas. Então, tem que haver aí um bom senso, né, e haver uma estipulação de multa que seja razoável, né, esteja dentro da razoabilidade. Então, cada negócio, né, tem a sua característica e as multas normalmente devem respeitar, né, essas características. Quando a pessoa fecha um contrato, o cliente, o contratante ou o contratado, ele fecha, ninguém fecha um contrato querendo desfazer, né? Então, Sim. assim, e pode acontecer nessa caminhada, nessa jornada, e acontecer imprevistos, e uma das partes querer rescindir o contrato. E no caso, quem é que paga essa multa? Essa multa, ela é paga para aquela parte que deu causa ao descumprimento do contrato. Então, é muito importante o seguinte, a comunicação prévia. Se eu, consumidor, eu não quero mais aquela data ou aconteceu algum imprevisto comigo e não com o fornecedor, então eu tenho que imediatamente comunicar ao meu fornecedor,
fornecedor, ele não pode ser pego de surpresa por um imprevisto meu. E da mesma forma também, o fornecedor tem que comunicar ao consumidor qualquer imprevisto que ocorra da parte dele, porque também o consumidor não pode ser pego de surpresa por um imprevisto dele. Mas nós estamos atualmente, né, Geisa, vivendo um momento que nem fornecedor e nem consumidor deu causa, que é o momento da pandemia da Covid-19, que é uma situação que o mundo está passando, enfrentando pela primeira vez. Então, veja, fornecedor e consumidor aí não deu causa para nenhum descumprimento contratual. Então, o que tem que ser feito é a comunicação. E o consumidor que antes da pandemia ele celebrou um contrato e agora ele não consegue cumprir o contrato porque houve alguma mudança econômica em virtude da pandemia, ele tem o dever de renegociar, porque ele não pode descumprir o contrato alegando que o não cumprimento dele é por causa da pandemia. Ele tem o dever de renegociar e de informar como que ele vai agora cumprir aquele contrato. Mas vejam que antes dessa multa, a comunicação entre consumidor e fornecedor ela tem que ser feita. Tem que ter um equilíbrio entre as partes. A transparência, tá? Né? Sim, uma transparência, porque às vezes também a condição do consumidor mudou, não é de quando ele contratou antes, mas ele também tem condição sim de agora cumprir o contrato, mas de uma forma diferente, em mais parcela, mais flexível, de forma que ele não vai ficar ali inadimplente. Então isso é muito importante, o consumidor agora, ele terá outras formas de cumprir o contrato, né? Ele tem que renegociar esse contrato com o seu fornecedor. Aí o Código Civil, né, ele que disciplina basicamente nessas relações aí de contrato, de locação de imóvel, locação de coisas, né? Então, locação é a palavra-chave aí do contrato seus, né, no caso do salão de festas. Então, observar que no Código Civil já há aquelas causas que são causas naturais, né, de extinção do contrato. Suponhamos, uma das partes, no caso, falece, né, ou o negócio deixa de existir, né, a empresa deixa de existir. Então, são causas naturais aí da extinção das relações contratuais. E isso tem que ser previsto, né, também no contrato, e é importante que se faça isso, embora o Código Civil está aí para poder ser aplicado e dirimir as dúvidas. Então, essa situação, todas elas, né, devem estar previstas no contrato, porque são os princípios básicos de um contrato, né, que é aquela boa-fé e a probidade, né, ou agir lealmente dentro da lei, da legalidade, né, e nem infligir com o contrato, né, prejuízo a uma parte ou outra. Então, essas condições têm que ser analisadas caso haja uma possível rescisão do contrato, né, ou ainda, mais adiante, seja levado à justiça. Então, um contrato bem feito é o ponto principal, é a arma para os dois lados, né, para os dois lados, locador e locatário, no caso aí de contratos de locação, né, de locais de evento, de espaços e equipamentos, né? E temos também o princípio da cooperação, porque todas as duas partes têm que mostrar esforços que está querendo cumprir aquele contrato, que chama-se princípio da cooperação, que é um dos princípios do direito do consumidor. Então, é importante isso, né? Ter a efetivação do contrato, o esforço que todas as partes estão tentando fazer ali para dar tudo certo naquele contrato. Doutor Idamário, doutor Itomar, o contrato ele é um acordo feito entre as partes, contratante e contratado. Diante de tudo isso que vocês já falaram, ambas as partes têm obrigações, deveres, né, a se cumprir ali. Qual que é o direito e a obrigação de cada um? Sim. Os direitos do fornecedor é entregar aquela prestação de serviço de forma eficiente, de forma adequada, de quando se contratou, né? Preservar o modo daquela prestação de serviço. E o consumidor, por outro lado, ele tem aí
pagamento daquela obrigação. E não só isso, mas também no princípio da boa-fé, que tanto o contratado quanto o contratante tem que ter, que é aquele princípio de ser honesto, aquele princípio de dialogar sempre com o seu fornecedor, de comunicar sempre que ocorrer algum imprevisto, o princípio da cooperação também, né, de reunir esforços para que aquela prestação de serviço realmente ocorra. Então, o contrato, ele é isso, ele é um ajuste de equilíbrio entre as duas partes. Não é só um que tem direito, não é só um que tem dever. Os dois, direitos e deveres, tanto do contratado quanto do contratante, tem que andar junto, tem que estar tudo alinhado para que ocorra o contrato da forma mais proba, mais legal possível. E estas obrigações, né, e responsabilidades têm que estar bem definidas no contrato, até porque são partes do contrato, são partes essenciais do contrato. Né? Dizer quais são as obrigações do contratante e do contratado. E quando a gente age assim, né, Dudu, é muito bom o contrato para ambas as partes. Eu entendo dessa forma, que ele resguarda tanto o contratante quanto o contratado, e quando ele é muito claro, onde existe o diálogo, isso traz uma clareza para ambas as partes, que quando o cliente também ele fecha um contrato, o objetivo dele é que dê tudo certo no final, né? Que ele não venha ter surpresas, que venha ser algo agradável ali até o final daquilo que foi proposto a fazer. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, é um diálogo, e todo diálogo tem que ter a flexibilização, tem que ter a harmonia, não é? Também tem que ter harmonia nos contratos, não é mesmo? A gente, quando estamos ali para fechar um contrato, estamos ali comprando um sonho e vocês vendendo um sonho pra gente. E como todo sonho, a gente quer que ele dê certo, não é mesmo? E ser feliz no final, né? Isso mesmo. Então é isso, gente. Olha, eu quero agradecer a doutora Idamar, ao doutor Iltomar pela presença, por tirar esse tempo, essa tarde toda para estar falando aqui com a gente sobre as multas contratuais e vários outros assuntos, como eles falaram aqui. Tá? Muito obrigada pela presença. Quero agradecer vocês de coração. Eu sei que o tempo da gente é muito corrido, mas vocês tiraram o tempo e estão trazendo, esclarecendo essas dúvidas aí para nós e também para os nossos clientes, né? O conhecimento, esse esclarecimento, ele liberta a gente e isso é muito bom para os nossos clientes, para nós. A gente erra menos quando a gente conhece. Quero agradecer vocês de coração pela presença. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado.